Hoje é focado em isomeria e a gente vai começar a isomeria espacial hoje. E vamos terminar a isomeria espacial na aula que vem, tá? Basicamente, o que eram os isômeros que a gente tinha visto na aula passada? Isômeros é uma forma de classificar as moléculas. Então, você fala, olha, você é um isômero, não vai mudar basicamente nada nas propriedades da molécula. Ela vai falar, beleza, você também. Mas é uma forma de classificar para evitar erros na hora de fazer experimentos, coisas do tipo. Porque a gente tinha visto que a fórmula molecular, que é aquela de letrinhas, que é a que está aqui embaixo, nem sempre ela corresponde à fórmula. Não dá para a gente saber com certeza qual que é a fórmula estrutural, tá? Então não dá para a gente saber qual que é a fórmula tridimensional da molécula. E a gente tinha visto que, por exemplo, todas essas moléculas, todos são álcoois e todos são C5H10O. Então, se eu pedir um álcool de fórmula C5H10O, você não vai saber qual álcool eu estou pedindo, tá? Só para lembrar. Então, o que a gente muda? São os arranjos atômicos, os átomos envolvidos são os mesmos, então qualquer tipo de isomeria, qualquer tipo. A fórmula molecular tem que ser exatamente igual entre os isômeros, tá? Então, essa formulinha aqui tem que ser igual entre as moléculas, para você dizer que elas são isômeros. Se tiver um Cl aqui, não é isômero mais. Não tem mais como ser isômero, porque não é a mesma fórmula molecular, ok? E esse caso de isomeria torna em milhões, bilhões a possibilidade de moléculas diferentes com a mesma fórmula. Tudo isso possibilitado pelo número de ligações que o carbono faz, que são 4. Então, 4 ligações são bastantes ligações que podem variar. Para lembrar novamente, não é porque são isômeros e têm a mesma fórmula molecular que eles vão ter as mesmas propriedades. Na última aula a gente discutiu isso, eles podem ter funções completamente diferentes, propriedades completamente diferentes, um pode ser tóxico, o outro pode ser um medicamento muito benéfico, e assim em diante. Isomeria espacial, ela também pode ser conhecida como estereoisomeria. Então, isomeria, que a gente já tinha visto, partes iguais, então partes iguais, e estéreo quer dizer espaço. Então, espaço iguais partes. Então, são moléculas com a mesma conectividade entre os átomos, só que o que difere é a disposição espacial dos átomos, tá? Então, é a mesma conectividade. As moléculas são muito parecidas à estrutura. No caso da isomeria espacial, não tem como um éter ser isômero de um álcool, tá? Na espacial, somente alcoóis vão ser estereoisômeros de alcoóis, aldeído de aldeído, cetona de cetona, éter de éter, e assim por diante. Então, você não muda a função orgânica, você não muda a cadeia, você não muda basicamente nada. Só muda a disposição espacial, que a gente tem que ver de forma tridimensional, tá? E tem dois tipos de isomeria espacial, a geométrica e a ótica, sendo que essa daqui a gente só vai ver na aula que vem. Como que funciona a isomeria geométrica? Tem exatamente a mesma conectividade entre os átomos, repetindo, e o que muda é a disposição espacial. Como assim? Aqui, nessas imagens, não tem nenhum isômero geométrico. Mas vamos lá prosseguir. Essas duas moléculas têm diferença na posição do Cl. E agora me respondam aí no chat, por favor. Essas duas moléculas apresentadas, elas são isômeros ou não? Sem considerar geométrico. São isômeros de cadeia, posição, função? Elas são isômeros de algum tipo ou não? E se sim, de
qual tipo? Vamos lá, ó. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 Cl. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 Cl. Ouvi uma resposta. Meu coração até... Olha, que alegria. Sim, de posição. Isómeros de cadeia, isómeros de posição, vamos ver. Ok. Então essas duas moléculas são C2H4, Cl2. Mas aí vai uma questãozinha especial nesse caso. Elas não são isômeros. Essas duas aqui são exatamente a mesma molécula. Ai, mas como assim? Essa porcaria é a mesma molécula. Se um tá com 2 Cl para baixo, um tá com Cl para cá e para cá. O que mudou não foi a posição do Cl? Não. O Cl tá ligado no mesmo carbono que ele estava antes, não tá? Ó, tinha um Cl no carbono 1, um Cl no carbono 2. Aqui tem um Cl no carbono 1, aqui tem um Cl no carbono 2. Aqui tem 2 hidrogênios no carbono 1, 2 no carbono 2. 2 no 1, 2 no 2. Ou, se você fizer o contrário, dá no mesmo. Tá? Independente do lado que você olha, essa é a mesma molécula. O que aconteceu? Só está girado o cloro. E isso é possível por causa que as ligações simples são rotacionáveis. Então, quando você tem uma ligação simples, a ligação simples pode ficar rodando sem parar. Ela vai ficar rodando, rodando, rodando. Então, uma hora a molécula vai estar desse jeito, na outra hora ela vai estar desse jeito. Por quê? Porque ela só está rodando lá, ela está de boa na dela. Então, vocês têm que parar para pensar uma coisa muito importante. Os átomos, eles não estão parados. Os átomos não ficam parados na molécula lá, tipo, me liguei, agora acabou minha vida. Não, eles ficam chacoalhando. Então, as ligações, apesar de elas terem um tamanho médio, uma hora o hidrogênio vai um pouquinho mais para longe, outra hora ele vai um pouquinho mais perto. Longe, perto, longe, perto, longe, perto. As distâncias de ligações que a gente tem em tabelas são, em geral, a média. Mas elas variam muito pouquinho, porque eles dão uma esticada para um lado, uma para o outro. Eles podem tentar entortar para os lados e eles ficam girando em torno do próprio eixo. Isso pode acontecer principalmente entre os carbonos. Então aqui tem um carbono e aqui tem o outro carbono, que são exatamente essas moléculas, tá? Tem um carbono e o outro carbono. Cl dos dois lados, H dos dois lados. Agora, se você gira esse eixo, então se você gira a ligação simples, que você pode girar, você vai ter essa outra, que dá a impressão de ser outra molécula, mas é uma outra conformação da mesma molécula, tá? Então aqui a gente vê, esses ainda não são isômeros geométricos, tá? É só uma introduçãozinha. Mas aqui a gente já parte do princípio que eles têm as mesmas funções, mesma cadeia, mesma conectividade entre os átomos. Então, cada carbono vai estar conectado com um Cl, 2 hidrogênios e outro carbono. Tá? É a mesma conectividade dessas duas moléculas. Então, as duas moléculas, mesma forma de arranjo dos átomos. E aqui eu tinha feito uma animaçãozinha para vocês entenderem melhor. Verde são os cloros, que têm uma nuvem eletrônica bem maior, porque eles têm muito mais elétrons. Cinza os carbonos, branco os hidrogênios. E eu desenhei aquelas moléculas que vocês tinham visto antes. E o que pode acontecer? Elas podem girar, mas geralmente, você vai encontrar na grande maioria dos momentos aquela molécula nessa conformação, com um Cl para baixo e um Cl para cima. Por quê? Ó, aqui vocês estão vendo que elas chacoalham sem parar. É assim que são os átomos. Então eles chacoalham, aqui eu estou girando para mostrar. Mas isso acontece também o tempo todo. Elas podem girar também. Ó, por que é preferencial esse de baixo? Lembrem-se das eletrosferas, dos orbitais, como bexiguinhas. Então, se você aproxima muito duas bexigas, uma vai empurrar a outra, cada uma para um lado, né? Tem um impedimento estérico. Então, não dá para elas completamente se sobreporem, se elas não estiverem fazendo uma ligação.
No caso, olha o tamanho dessas nuvens. E elas não fazem ligação. Então elas não vão conseguir se sobrepor. Então é como se fossem duas bexigas amarradas muito próximas. Elas vão ficar se chocando. Dá muita energia, desestabiliza o sistema. Então o que é melhor? Quando as bexigas maiores estão separadas. Então tá uma bexigona para cada lado, aqueles bexigão de doce que quando explode na festa ninguém é amigo de ninguém, todo mundo se estapeando. Então, é melhor se eles estiverem mais separados. Por quê? Porque aí estoura o bexigão, corre metade das crianças para cada lado para pegar os doces. Todo mundo pega doce, todo mundo fica feliz, a energia fica mais estável do lugar. Agora, se você põe os dois bexigão junto na festa, vai explodir tudo no mesmo lugar, as crianças vão brigar por causa do doce. E aí vai ter um que vai ficar lá na frente, ele vai catar todo o doce pra ele. Vai ter um lá no fundo, que geralmente era eu, e não vai conseguir catar nada. E aí vai criar tensão, vai criar briga, entendeu? Então aumenta a energia do sistema. Então, em geral, as nuvens eletrônicas tendem a se repelir e ficam mais longe uma da outra. Tá vendo? Ó? Elas estão separadas pelos hidrogênios, mas olha o tamanhozinho da nuvem do hidrogênio comparada com a nuvem do cloro. Então, é melhor você ter um cloro aqui no meio do que ter é melhor ter um hidrogênio entre os cloros do que ter dois cloros juntos, tá? Senão fica muito espaço aqui e nada de espaço aqui. E aqui são as moléculas girando. Para vocês terem uma noção, aqui está fixada uma parte da molécula do etano, tá? Dois carbonos, et é uma ligação simples, an, hidrocarboneto O, et, an, O, etano. E aqui a gente tem um 1,2 dicloroetano. Nesses, a gente só está girando uma parte para facilitar a compreensão. E aqui é quando a gente gira as duas, que é o que poderia acontecer naquela molécula. Tá? E aí, quando elas estão girando, vai ficar a maior parte do tempo nessa conformação. Então, ela vai girar para um lado, vai tentar girar para o outro. Não quer dizer que elas vão ficar girando sempre no mesmo eixo, tá? Elas giram para um lado, pode tentar girar para o outro, vai invertendo sem parar. Isso daqui é só para mostrar. E aqui são os carbonos girando e os átomos. Uma hora tem átomos na linha do plano, outra hora tem eles para trás do plano, então indo para dentro do plano, e tem a setinha preta com átomos indo para fora do plano. E eles podem girar entre si, ó, mudar a posição do átomo vermelho, a do verde e a do azul. Ok? Então, ligações simples, as moléculas podem rotacionar sem problema nenhum. De boa, elas vão rotacionar, é nóis. Só que no caso da isomeria geométrica, ela existe quando as ligações não podem mais rotacionar. E o que impede uma molécula de rotacionar? Em geral, a gente vai ver duplas ligações impedindo as moléculas de rotacionarem. Então, quando a gente tem só ligações simples ou ligações sigmas, as moléculas podem girar tranquilamente. Então elas estão lá paradinhas, mas ficam uma rodando em volta da outra, igual vocês tinham visto. E igual tá aqui, ó. Então alcano tem só ligação simples. Ele pode rodar de boa em torno do próprio eixo. Mas quando ele tem ligação dupla, tem a ligação π. E essa ligação π é feita por um orbital em cima e um anti-orbital embaixo. E quando se liga em cima e embaixo, a molécula não pode mais girar, ela vai criar tensões. Ela não consegue mais rotacionar em torno do próprio eixo. Então, o que tiver ligado aqui vai ficar fixo desse lado, e o que tiver aqui vai ficar fixo do outro lado. Os carbonos não giram mais em torno do próprio eixo se você tem uma ligação dupla, nem uma ligação tripla. Mas no caso da isomeria geométrica a gente só considera a ligação dupla. Vocês vão entender o porquê. É uma coisa que pode ficar um pouquinho confusa para vocês, mas não precisa entrar muito em detalhe. Aqui está escrito que é uma ligação π, mas a gente vê duas aqui. Uai, como assim uma se eu estou vendo duas? Não sei contar? É porque é uma questão de física quântica, uma coisa que nem eu sei explicar direito. Mas quando os orbitais vão se ligar, a gente tem os orbitais ligantes, que é onde provavelmente ocorre a ligação,
mas a gente também tem os antiligantes. Um lugar que, se os elétrons ficarem, vai ter muita energia lá. Em alguns momentos eles ficam lá, mas se eles estiverem lá vai ter muita energia e eles preferem não ficar. Então por isso que a gente desenha duas, mas na verdade é uma só, porque ela é composta de um ligante e um antiligante. Uma coisa bem confusa que não vem muito ao caso, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente tem duas ligações, ou seja, uma ligação dupla, e fixa a molécula, impede a rotação. X vai ficar onde ele estava, o Y vai ficar aonde ele estava. Tudo ok por enquanto? Tudo ok, acho que sem problemas. Então, a gente viu que ligação simples rotaciona, ligação dupla é fixa. E aqui algumas condições para ter isomeria geométrica. Então, os carbonos envolvidos na isomeria, que são os carbonos da ligação dupla, eles têm que ter dois ligantes diferentes cada um. Então, como assim? Aqui, esse carbono tem que ter dois ligantes, um A e um B. E esse carbono tem que ter dois ligantes, que podem ser A e B também. O importante é que, nesse carbono, esses dois ligantes devem ser diferentes entre si. E nesse carbono, esses ligantes também devem ser diferentes entre si. Aqui pode ser A e B, aqui pode ser A e B. Pode ser A e B, X e A, B, AY, AB, BY, AB, B, AB, X, B, certo? O importante é que cada carbono tenha dois átomos diferentes ligados nele. Mas esses átomos podem se repetir do outro lado, ok? E aqui a gente vê que, por a ligação não rotacionar mais, ela não consegue rotacionar e os átomos ficarem fixos naquelas posições, formam moléculas completamente diferentes. Então, aqui é o cis 1,2 dicloroeteno. Ele tem a temperatura de ebulição em 60 graus Celsius. E aqui a gente tem o trans 1,2 dicloroeteno. Então, os cloros no cis vão estar sempre do mesmo lado, enquanto os cloros no trans vão estar na transversal, um oposto ao outro. Então, aí como que eu vou decorar cis e trans? Lembrem-se que o trans está na transversal, ok? E os cis, eles estão do mesmo lado. Enquanto no cis a temperatura de ebulição é de 60 graus, no trans é de só 48 graus. Por quê? Porque a ligação está fixa, são compostos diferentes. A densidade é bem parecida, mas não é a mesma. Não é a mesma, tá? 1,284, 1,257, tem uma pequena diferença. E o próprio preço deles, por quê? Porque a forma de obtenção de um pode ser mais difícil que o outro. Então, 10 gramas desse custam R$52, enquanto 10 gramas desse custam R$14. Só por causa da posição, coitadinha, que é desvalorizado. Questão de posicionamento aqui. E por que que mudam essas propriedades? Vamos entender. Então, por que que é diferente a temperatura de ebulição se tem os mesmos átomos? Por quê? Quando a gente tem o cis, a gente tem o cloro eletronegativo e outro cloro eletronegativo para o mesmo lado. Então lembra, cloro, bromsky, pH, eletronegatividade cresce de lá para cá. Então o hidrogênio é pouco eletronegativo, bem parecido com o do carbono, mas o cloro é um tanto quanto mais eletronegativo que os dois. E a gente vai ter carga negativa concentrada aqui. Por quê? Porque ele é eletronegativo, ele tem a habilidade de puxar elétrons para ele. Se eles puxam mais os elétrons, ele vai puxar os elétrons das outras ligações e vai ficar mais concentrada a energia negativa nos cloros. Então aqui vai ser bastante polar comparado a essa parte que vai ser apolar. Como a gente tem uma molécula com uma parte polar e outra apolar, ela vai fazer ligações dipolo, que são ligações de força média. Isso, ligações de força média entre as moléculas. Então, a hora que essa molécula for interagir com outra igual,
a parte do cloro vai interagir com o hidrogênio da outra. Por quê? Porque aqui é negativo, aqui é positivo. Então aí eles vão se encaixar desse jeito. E no trans? No trans tem uma carga negativa para cima, que seria aqui, e uma carga negativa para baixo. Um positivo com um negativo se anulam, fica zero. Então, esse cloro anula a eletronegatividade desse. Esse hidrogênio anula a eletronegatividade desse, que é praticamente inexistente. Então, é uma molécula apolar. Como ela é apolar, ela vai fazer ligações de polo induzido, também conhecidas como forças de Van der Waals, forças de London, interações de London, que são as mais fracas entre duas moléculas. Como são interações muito fracas, essas moléculas vão ser mais fáceis de evaporar. Então, se você esquenta um pouquinho, elas evaporam. Agora, essas que fazem ligações polares entre si, você esquenta, não vai ser tão fácil delas saírem, porque está negativo com positivo ali. Tá? Mesmo que seja apenas um dipolo, é negativo com positivo, você precisa de fornecer mais energia ainda para essas moléculas desgrudarem. Ok? Por isso mudam as propriedades, porque a ligação dupla fixa a posição do carbono. Aqui a gente tem cis-pente 2eno e tem o trans-pente 2eno. Aqui no caso, ambos vão apresentar alguma polaridade, certo? Por causa da presença de ligantes diferentes. Então aqui seria ABBY, tá? ABBY. Aqui seria ABBA. Aqui é ABBY. Então a gente tem 3 tipos de ligantes diferentes. E a gente tem o cis e tem o trans da mesma forma. Mudam as propriedades de novo, mudam as formas de interação, densidade, temperatura de ebulição, preço, facilidade de obtenção, tipos de reações que cada um pode sofrer, porque são moléculas diferentes. Quando a gente tem grupos iguais do mesmo lado, é cis. Grupos transversais, trans. Uma outra forma da gente dizer isômeros geométricos é a gente falar que são diastereoisômeros. Uma palavra bem feinha, mas que aparece muito em vestibular. Então, todo isômero espacial é um estereoisômero. Ok? Dentro dos estereoisômeros, a gente viu que a gente tinha isomeria geométrica e a isomeria óptica. A isomeria geométrica a gente pode chamar de diastereoisômeros também. Então, todo diastereoisômero é um estereoisômero, certo? Mas nem todo estereoisômero é um diastereoisômero, ok? O que significa ser um diastereoisômero? Significa que se você coloca essas moléculas na frente de um espelho, elas não vão ser imagem uma da outra. Por quê? Vamos supor que a gente põe um espelho na frente dessa daqui. Ainda vai continuar os 2 cloros para baixo do outro lado, certo? Enquanto a estrutura 2 é um cloro para cima e um para baixo. Se você colocar um espelho na frente, uma não vai transformar na outra, porque são formas de ligações bastante diferentes, ok? Então, uma não reflete a imagem da outra no espelho. Outro caso de isomeria geométrica que a gente tem é quando é ligação simples, mas é um ciclo, ok? Então, ciclo de ligações simples. Então, moléculas de cadeia aberta só quando a gente tiver molécula dupla. Se a gente tiver uma molécula cíclica, geralmente as moléculas menores vão ser quando forem cicloalcanos ou ciclanos. Tá? Então, como as moléculas estão ligadas no ciclo, elas não vão poder ficar rotacionando, girando, sem que quebre a ligação do ciclo para ela girar. Então precisaria quebrar essa ligação, aí a cadeia abre, elas girariam e aí se ligaria de novo. Então, aí a partir do momento que ela quebrou, abriu, fechou, passou a ser compostos diferentes, tá? Então, a gente vê que aqui é cis, porque estão 2 moléculas iguais para o mesmo lado, e aqui é trans, porque essas moléculas estão na transversal entre si. Novamente, propriedades diferentes, etc. E as mesmas regrinhas. A e B
precisam ser diferentes, igual aqui, o ASH3 e o BH. X e Y precisam ser diferentes, igual aqui, XCH3 e YEH. E AB pode ser igual a X e Y. Então, o A e o X são exatamente iguais, enquanto o B e o Y também são exatamente iguais. Eles podem ser ou não. Aqui está a questão que a gente tinha discutido sobre a polaridade das moléculas. Então, quando as setinhas vão todas para o mesmo lado, ou seja, tem um grupo muito eletronegativo concentrado de um lado, e todas as cabeças de seta, as pontas de seta, se concentram naquela região, a molécula é polar. E quando as setinhas apontam para direções diferentes, a molécula vai ser apolar. Como que a gente faz se A, B, X e Y forem diferentes? Como que eu vou saber se é cis ou trans? Se é tudo diferente? A gente tem que calcular a massa dos ligantes, ok? Então a gente vê lá, o hidrogênio, lembra? Ele tem massa 1, o oxigênio era 16, então desse lado tem 17, aqui tem 1. O carbono é 12, 13, 14 e 15. Então a gente tem 15 e 17 de um lado. Mas o flúor... Agora eu não lembro do flúor, a massa. Mas era mais alta do que 15, tá? Era mais alta, família C... acho que é mais alta sim. Então, os de maior massa, eles vão ficar na transversal entre si. Enquanto aqui, os de maior massa, que seria o F e o OH, eles ficam para o mesmo lado. Então vocês repartem a molécula no meio, tá? Só para vocês visualizarem. Finge que corta a dupla e analisa o lado direito. Quem é o mais pesado? Você circula quem que é o mais pesado. Faz a mesma coisa para o lado esquerdo. Quem é o mais pesado? Circula. Se os mais pesados estiverem os dois para cima ou os dois para baixo, eles são cis. Se os mais pesados estiverem na diagonal entre si, eles são trans. O que é esse E e esse Z que estão escritos aqui? Atualmente, e eu vou ser sincero, não sei por qual motivo, eles estão mudando, não chama mais tanto de cis e trans. Eles chamam de E e Z, sendo que cis significa Z e trans Z. Tá? Então, cis Z trans Z, cis Z trans E, tá? Pra vocês decorarem. Mas é a mesma coisa, fala que essa molécula tem a conformação E ou a configuração trans, é a mesma coisa, tá? Ou falar que essa é cis ou Z. Então, se todos os ligantes são diferentes, calcula a massa. Maior massa, para o mesmo lado cis, lados opostos, trans, ok? Quando o ciclo tem uma ligação dupla, ele também pode ter isomeria geométrica, mas só quando o anel tem mais de 8 membros. Então, tem mais de 8 átomos dentro do anel. Esse anel, que é o ciclo hexeno, ele tem 6 átomos, ou 6 membros compondo o anel. E ele não tem isomeria geométrica. Por quê? Por questões estéricas, a gente não consegue formar forma cis e trans. Então, por mais que eles podem ter ligantes diferentes que não rotacionam independente, que era a regra para a isomeria geométrica, lembra? Tinha que ter uma dupla impedindo a rotação independente ou ter ligações em ciclo para impedir. Então, aqui impede a rotação independente. Pode ter ligantes iguais ou diferentes, mas por questão espacial a molécula não consegue atingir outras conformações. Vamos ver aqui, ela não consegue atingir a forma trans. Aqui é a molécula e a gente vê aqui aonde está a ligação dupla, tá? Essa é a ligação dupla vista. Se você pega a molécula e faz assim,
É assim que você vê a dupla, tá vendo? Ó? A dupla é reta e os outros estão tortos. Então, a dupla ela fica concentrando os átomos para o mesmo lado. Se os dois átomos de hidrogênio estão apontando para frente, não tem como eles serem cis e trans. Digamos assim, não tem como eles serem trans, porque trans tem que ser um para cada lado. E eles vão sempre estar apontando para frente, sempre para o mesmo lado, para não coincidir com os outros, tá? Então a dupla impede que esses átomos de hidrogênio assumam outras conformações. Então sempre só vai ter isomeria geométrica se for um ciclo com dupla a partir de 8 membros no anel. Vamos ver aqui o ciclo deceno. Tá? Então ele tem 10 átomos. A gente pode ter o trans ou o cis. Olhando assim, não dá pra gente perceber que é cis e trans, olhando a molécula, porque a gente viu que era pelos ligandes que olhava, não pela posição da dupla. Mas se a gente vê tridimensionalmente, esse é o trans. Então as ligações estão fazendo zigue-zague entre si. E aí quando você vê ele dessa forma assim, né, a visão do topo, ele tem esse formatinho bonitinho, com a ligação dupla aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma ligação dupla. Agora, quando a gente tem o cis, a gente consegue ter uma conformação diferente. Não é mais um zigue-zague perfeito, tá vendo? Uma coisa bem disforme. E a molécula vista do topo também não é do mesmo jeito. Ela também fica mais feinha. Tá vendo? Sempre o cis, ele vai ter moléculas orbitais se chocando. Então vai causar maior energia. O cis, em geral, vai ser menos favorável de ser formado. O trans, os grupos estão bem separadinhos um do outro, tá, os elétrons bem distantes, eles podem ser formados. Estão conseguindo acompanhar? Isso. Isso aqui, o x é diferente de y, mas o b pode ser igual a y. Você pode ter esses casos. Então você pode ter AB, AB, você pode ter AB, BA, AB, XY, AB, BX, etc. Tá? São várias opções. Então nós vimos que ciclo alceno, a partir de 8 átomos, eles podem formar ligações diferentes. Aqui vamos testar, tentem responder aí rapidinho. A gente tem essas fórmulas. Quais desses podem ser isômeros geométricos? Quais podem? Vamos lá, tentem responder. Lembra das regrinhas que precisava para ser isômero geométrico. Tá, 1, 2, 3, 4. Algum desses é isômero geométrico? Nenhum é, todos são. Vamos lá. Ainda não tivemos respostas. Acho que é uma coisa um pouquinho difícil de ver. Desenhando você pode ver mais fácil, tá? Aqui tá a alternativa aí, mas eu não coloquei. Oi? A gente já respondeu agora. Tá. Ah, ótimo. 2 e 4. Vamos ver se 2 e 4 são realmente isômeros. Obrigado, Anália. O 1, ele não pode ser isômero geométrico. Só olhando aqui dá pra ver. Por quê? Lembra que os dois carbonos da dupla, ou seja, esse e esse, tem que ter dois ligantes diferentes. Vocês estão vendo que aqui é CH2, então tem um H para cima e um H para baixo, como a gente pode ver esse desenho aqui. Se é ligante igual, não tem como ser isômero geométrico, porque é só você girar a molécula que você vai ter a mesma. Então você pode girar para um lado, girar para o outro, você pode achar que você tem moléculas diferentes, mas se você for girando, uma hora você vai encaixar uma em cima da outra, de boa, tá? Esse daqui, CLH ligado no C e HCl ligado no C. Dois ligantes diferentes de um lado, dois ligantes diferentes de um outro. Então,
Se tem dois ligantes diferentes, o 2 é isômero geométrico sim. Todo mundo que respondeu 2 acertou. Aqui. Essa molécula aqui. Não dá nem para ela fazer essas ligações, né? Porque aqui é CH3, ela faria 5 ligações. Então nem dá para ela fazer isso. Ela teria que ter uma ligação simples. Se tem ligação simples, não pode ter isômero geométrico. E aqui, se ela tem uma dupla e 3 hidrogênios ligados, o carbono faz 5 ligações. Então, o carbono não pode fazer 5 ligações, essa molécula não existe. Então, de qualquer forma, fica meio bizarrinho, né? Acho que aqui eles erraram na hora de imprimir. Devia ser CCH3. Mas olhando aqui, a gente vê que tem H3C2. Tá vendo que tem duas vezes isso? Significa que são dois ligantes iguais. Então tem um CH3 em cima e tem o segundo CH3 embaixo. Ligantes iguais do mesmo lado não pode ser um isômero geométrico. Aqui tem um ciclo. Esse carbono aqui tem dois ligantes iguais. Esse não pode fazer parte da isomeria. Mas a gente tem outros dois carbonos. Esse carbono tem dois ligantes diferentes. E esse carbono também tem dois ligantes diferentes. Então ele também pode ser isômero geométrico. Então vocês acertaram, 2 e 4. Agora só umas curiosidades, isso nem precisava estar na aula, tá? Vocês já viram os ácidos graxos. Então, estruturas de hidrocarbonetos longas com ácido carboxílico na ponta, ou um éster no meio, certo? Ou um poliol. Lembra que a gente fala que a gente não pode comer gordura trans porque gordura trans faz mal? Por que essa porcaria dessa gordura trans faz mal? O que muda? Quando a gente tem gordura saturada, ou seja, sem ligação dupla entre carbonos, faz um zigue-zague. Agora imagina duas moléculas de gordura saturada interagindo. Elas vão encaixar uma em cima da outra. E vai encaixando uma em cima da outra. Elas ficam bem empacotadinhas, tá? Como se fosse um pacote de salsicha. Eu sempre gosto de comparar com salsicha, não sei porquê. Se a gente tem cis, lembra que cis é quando os ligantes de maior peso estão para o mesmo lado. O que é mais pesado? Um hidrogênio ou essa cadeiona? A cadeiona. Então as duas cadeionas vão estar para baixo, é o cis. Quando a gente tem uma molécula cis, ela fica tortinha assim. Na hora de encaixar uma outra, ela teria que ir encaixando uma por cima da outra. Você acaba diminuindo a superfície de contato. Por quê? Porque você está vendo que aqui tem uma área menor do que aqui. Ela não vai conseguir se encaixar perfeitamente. Então, elas vão se empacotar pior. Se elas se empacotam pior, de forma mais fraca, é mais fácil você tirar uma gordura de lá do meio. E na trans? A trans também tem a forma de zigue-zague, assim como a saturada. Então, a trans tem uma ligação dupla nesse caso. E formato de zigue-zague também vai se empacotar igual um pacotinho de salsicha. Na hora que o corpo vai usar as gorduras, o que é mais fácil dele tirar? A que está mal encaixada, está de qualquer jeito, ou ele desempacotar as que estão super encaixadas uma na outra? É muito mais fácil ele usar a que está lá tudo engarranchada, tudo de qualquer jeito. Então ele pega, o corpo pega e puxa uma gordura cis. E aí a gente vai tendo um acúmulo de placas de gordura trans e de gordura saturada também, mas a trans costuma ser pior. O corpo costuma ter mais dificuldade para processar a trans do que a saturada. Então essas duas gorduras fazem mal, só que a trans faz muito mais mal, porque o corpo tem mais dificuldade em metabolizar essa ligação dupla aqui. E o corpo usa mais o ácido graxo insaturado. Insaturado cis, porque ele está mal encaixado. Ok? Tanto é que olha aqui como que a ligação é mais forte. Por eles terem conformações mais bizarras, que não encaixam bonitinho, o ponto de fusão do cis é 13 graus e o trans é de 45 graus. É muito mais estável essa ligação, só de você mudar do cis para o trans. Vamos ver os conceitos iniciais para a isomeria ótica, que a gente já tinha visto. A posição das
ligações no plano. A gente viu já isso em aula, que quando a gente tem ligação só uma linhazinha fina, quer dizer que a ligação está no plano. Como assim no plano? Tem um papel. Vamos fingir que minha mão toda torta aqui é um papel. Você desenha a molécula na minha mão. Quando você gira, a molécula gira completamente junto e ela está aqui. Tá? A gente tem a ligação preta, ou preenchida. Preto para frente do plano. Se a gente está ao plano, a gente considera saindo do plano. Tá? Então vamos considerar que isso daqui é um papel. O papel está assim. Se a gente desenhou a molécula no plano, que é a palma da minha mão, e a ligação é preta, ela está saindo do plano. Então ela está vindo de dentro para mim. Ela está vindo para cá, está saindo do plano, tá? Se a ligação é branca ou tracejada, ela vai para dentro ou para trás do plano. Então ela sai de mim e vai para lá, ok? E isso a gente ajuda a ver tridimensional. E quando é esse zigue-zaguezinho, é indefinida. Você só está mostrando que naquele exemplo que você está dando, não faz diferença se ela está para frente ou para trás, tá? Tanto faz nesse caso. Como assim para frente e para trás eu não consigo enxergar? Vamos ver a sertralina. Essa é a molécula ativa de sertralina e ela tem duas ligações pretinhas que são para frente, saindo do plano. Tá vendo que esses cloros eles estão vindo para mim, estão saindo do plano, ó. Se eu giro para baixo eles estão saindo, se eu giro para o lado eles estão saindo, se eu giro para o outro lado eles estão saindo. E aqui esse grupo amina, ele também está saindo do plano. Tá vendo que ele está inclinadinho para mim, ó? Tá vendo, ó? Saindo do plano, girando, é um pouquinho difícil de ver, mas é preciso entenderem que isso daqui está no plano, tá? Ó, plano. E o que está para frente do plano, está saindo do plano, é a ligação pretinha. A gente pode ter só a amina saindo do plano, tá vendo? A amina está saindo do plano, enquanto a gente olha para esse de baixo, tá vendo que eu inverti aqui? Agora ela está entrando no plano. Então tá vendo que está lá para trás? Olha como que o cloro está um pouco mais distante, tá? O cloro está para trás agora e a amina está para frente. E quando eu faço o contrário, eu ponho a amina para trás e o cloro para frente, tá vendo? Ó, o cloro apontando para a frentona, tá? Isso vai variando, você pode mandar os dois para trás também, fica os dois lá no fundo, tá? Isso é só para vocês terem noção de que eu quero dizer quando tá para trás, para frente, coisas do tipo. E a última coisa para encerrar a aula, a gente tem que entender simetria. O que era simetria? Um lado exatamente igual ao outro. Então, objetos que podem ser divididos em partes exatamente iguais, geralmente de forma evidente. Então, se você parte uma borboleta no meio, assim, esse lado vai ser exatamente igual a esse. Então, a gente diz que a borboleta é simétrica. Elas podem ter uma linha de simetria, como o T. Se você partir o T, essa partezinha fica como um L para um lado e um L invertido para o outro. O D também tem uma linha de simetria só, então se você divide aqui no meio, a parte de cima é igual à parte de baixo. Mas se você divide de assim, a parte direita não vai ser igual à esquerda, tá? Então a gente tem o T, que a direita é igual à esquerda, mas acima é diferente de baixo. E a gente tem o D, que cima e embaixo são iguais, mas T, esquerda e direita são diferentes. Podem ter duas linhas de simetria, como o H. Então se você divide aqui, se você divide o H no meio, ele vai ser igual dos dois lados. Se você junta o H de novo e divide no meio, ele vai ser igual para cima e para baixo. E uma esfera, que você pode dividir em infinitas formas assim, que ela vai ser sempre igual. E temos moléculas que não têm simetria nenhuma. Não tem como a gente dividir um F de assim e ter igual para os dois lados. Faltaria uma parte aqui. Não tem como a gente dividir aqui no meio também, tá? E o triângulo, não tem como a gente dividir um triângulo sempre e ter duas partes iguais. Se ele for equilátero, tudo bem, mas se ele tiver ângulos diferentes, aí a gente não consegue mais.